Um cavalo branco caiu em um pântano. Um homem viu a cena e tentou salvá-lo, mas a terra da beira era muito escorregadia e, além disso, sua força não era suficiente. Então, ele olhou para a roda d'água atrás de si e teve uma ideia. Ele amarrou uma ponta da corda nela, usou seu próprio peso para girar a roda e, finalmente, conseguiu salvar o cavalo branco. O animal, emocionado ao ver seu salvador, deixou cair uma lágrima. O homem desamarrou a corda do pescoço do cavalo e então ele se levantou, irradiando uma forte luz em sinal de gratidão, antes de correr para longe em direção ao céu estrelado. No dia seguinte, ao acordar, o homem percebeu que ao seu lado haviam aparecido 2 cavalos valiosos e um burrinho falante. O burrinho explicou que o cavalo branco da noite anterior era, na verdade, ele mesmo, e que aqueles 2 cavalos eram um presente de gratidão. Desde então, eles decidiram seguir o homem. Pouco depois, o dono da fazenda voltou. O homem, se lembrando do que havia acontecido na noite anterior com o cavalo branco, ficou em pânico e entendeu que não poderia continuar morando ali. De repente, o burrinho passou correndo entre as pernas do homem e disse para ele segurar firme, porque iriam partir imediatamente. Em um piscar de olhos, eles desapareceram na estrada. O homem se lembrou de que ainda não tinha levado os 2 cavalos valiosos, mas o burrinho disse para ele não se preocupar e apenas tapar os ouvidos. Logo depois, os 2 cavalos foram magicamente convocados e se juntaram a eles. Eles chegaram a um reino distante. Como o homem estava sem dinheiro, foi até o mercado para vender os cavalos. As pessoas, encantadas com aqueles animais raros, começaram a disputar em lances cada vez mais altos. O homem estava radiante com a fortuna que faria, mas o rei, que os observava através de uma luneta, também se interessou. Quando o homem estava prestes a fechar o negócio, o rei apareceu de repente e, sem dizer nada, levou os cavalos embora. O homem pensou que os guardas do rei pagariam, mas ninguém olhou para trás. Ele ficou arrasado. Vendo isso, o burrinho não suportou e gritou em voz alta. Imediatamente, os cavalos romperam os portões do castelo e correram de volta para o homem. Os guardas puxavam o rei atrás, tentando alcançá-los, mas em uma descida íngreme perderam o controle e o rei foi lançado de cabeça em um monte de farinha, ficando coberto de branco como uma branca de neve. O homem caiu na gargalhada. O rei, envergonhado e sem coragem de matá-lo, resolveu oferecer ao homem um cargo de criador de cavalos. Mas naquela noite, o rei sonhou que o homem era um traidor. Acordou assustado, mas para não perder a dignidade, não quis executá-lo diretamente. Seus ministros então deram uma ideia. Mandar o homem enfrentar uma criatura lendária, a Fênix de Fogo, que devastava o deserto queimando plantações e atacando pessoas. Desobedecer seria a morte, então o homem não teve escolha. Montou no burrinho e partiu em direção ao deserto. Durante a viagem, o burrinho, muito sábio, encontrou pelo caminho as nozes favoritas da Fênix de Fogo e foi guardando. À noite, no deserto, o homem cobriu as nozes com sonífero e as jogou no chão. Logo, o solo começou a brilhar em vermelho e uma fênix flamejante surgiu, voando em direção ao céu. Quando pousou, olhou ao redor, pegou uma noz com elegância e a engoliu com prazer. Encantada, ela comeu mais, até que o efeito do sonífero começou a agir. Suas asas tremeram, suas pernas enfraqueceram e antes de desmaiar, ainda tentou pegar mais uma noz. Quando o homem se preparava para capturar a criatura, de repente, uma garra surgiu por trás dele.